Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos tratar de uma decisão do STJ que versa sobre o subestabelecimento da procuração que o advogado recebe e as espécies de subestabelecimento com reserva, sem reserva de poderes e as consequências, especialmente para fins de intimação e contagem do prazo processual. O julgado é esse aqui, ó. Agravo interno, no agravo em recurso especial, 2.098.553 de Goiás. Aginte, agravo interno, no ARESP, recurso especial com agravo ou agravo em recurso especial, 2.098.573 Goiás. A ementa é curta, mesmo assim vou deixar de fazer a leitura com os senhores para não lhes cansarem. Destaco o item 1 da ementa. É válida a intimação realizada em nome de advogado constituído nos autos, se os poderes a eles outorgados forem subestabelecidos com reserva. Então, vamos devagar. Em primeiro lugar, os senhores sabem que o advogado atribui à parte a capacidade postulatória, né? Um dos pressupostos processuais de desenvolvimento válido do processo. Então, a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB. E o 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Quer dizer, é necessário que haja procuração, como regra geral, me perdoem, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Então, a regra geral é que a parte precisa de advogado. Nós temos algumas exceções, mas não nos interessa aqui. Em geral, a parte precisa de advogado. E o advogado, para atuar em juízo, precisa de procuração. Procuração é o instrumento do mandato, né? Então, veja que os artigos 653 e em seguintes do Código Civil, isso aqui é do Código Civil, vão tratar desse tema. Quer ver? 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Outorgante e outorgado. O advogado é o outorgado. Ele recebe poderes para atuar em juízo no processo da parte, do seu cliente, do seu constituinte, que nesse caso é o outorgante. Aí vejam a parte final. A procuração é o instrumento do mandato. Aí, especificamente quanto à possibilidade do subestabelecimento, que eu já vou lhes falar já, é o 655 do Código Civil. Ainda quanto se outorgue mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Então, o que é o tal do subestabelecimento? Subestabelecimento é um ato por meio do qual o mandatário, que nesse caso vai ser o subestabelecente, transfere os poderes que ele recebeu do outorgante através do subestabelecimento para outra pessoa, que será o subestabelecido. Então, o subestabelecente recebeu poderes, o subestabelecente é também o outorgado. Ele recebeu poderes do outorgante. E aí ele está representando aquela parte. Ao representar a parte, ele pode expedir como se fosse uma nova procuração. Ele transfere os poderes que ele recebeu do outorgante originário para um terceiro. Esse instrumento do qual aquele que recebeu a procuração delega, é uma espécie de delegação, delega a outrem a atribuição, é chamado de subestabelecimento. Então, é possível o subestabelecimento, veja, regra expressa aqui do 655. Para não dizer que eu não falei das flores, no 667 e no 678 do Código Civil, nós temos a previsão de que não é possível o subestabelecimento quando houver uma cláusula especial, quando houver um caráter personalíssimo na procuração. Mas, em regra, admite o subestabelecimento. Muito que bem. E aí, para fechar essas citações normativas que eu venho fazendo com os senhores, o artigo 26 do Estatuto da OAB trata também do subestabelecimento. O Estatuto da OAB é a Lei 8.906 de 94. Então, também, na Lei
no Estatuto da OAB, consta a previsão quanto ao subestabelecimento. Percebam, o advogado subestabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. E aqui entra já a divisão. A subestabelecimento pode ser com reserva de poderes e sem reserva de poderes. Pois bem, no subestabelecimento com reserva de poderes, o subestabelecente, que é aquele que recebeu o mandato original, ele ainda continua com poderes para agir em nome do mandante. Então ele delega poderes, mas ele mantém. Ele reserva poderes para ele. Por isso que o Estatuto da OAB está te dizendo aqui que o subestabelecido, aquele que recebeu o advogado subestabelecido, ele não pode cobrar honorários sem a intervenção do subestabelecente. Sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Ou seja, é o advogado inicial, é o subestabelecente. Então, é o subestabelecente que tem que tratar de honorários com o cliente, e não o subestabelecido. É isso que o Estatuto da OAB está dizendo. Mas o nosso caso aqui não tem a ver com honorários, tem a ver com intimação. Então, nós temos o subestabelecimento, que já entendemos o que é. O subestabelecimento pode ser com reserva de poderes, quando o advogado inicial conserva poderes. Ou o subestabelecimento sem reserva de poderes, que é quando o advogado, o subestabelecente original, o procurador original, ele abre mão de todos os poderes que ele recebeu para agir em nome do mandante. Aí, nesse caso, haverá uma substituição. Vai sair o advogado inicial, que não conservou poderes nenhum, e vai entrar e vai ficar apenas o novo advogado. Pois bem, no caso sobre análise, nós tivemos o subestabelecimento de um advogado para outro com reserva de poderes. A regra geral, a não ser que haja previsão expressa em sentido contrário, é o subestabelecimento com reserva de poderes. Até para homenagear a relação da parte com o advogado inicial que estabeleceu aquele contato prévio. E foi o que se deu no caso. Subestabelecimento do advogado inicial para um outro advogado, e ele conservou poderes. Só que ele conservou poderes e não estava mais acompanhando o processo. E aí o que se deu? No curso do processo, foi publicada uma intimação em nome dele, advogado inicial. E ele não estava acompanhando, a parte perdeu o prazo. E aí a parte está em juízo, discutindo a nulidade da intimação feita no advogado inicial, já que houve o subestabelecimento. E aí qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? Teve o subestabelecimento, filho, mas foi um subestabelecimento com reserva de poderes. Sendo um subestabelecimento com reserva de poderes, o advogado inicial, ele mantém os poderes, e um dos poderes é receber intimação para a prática do ato. Olha lá. Cadeia de procuração e subestabelecimento. Subsistência do mandato otorgado ao primeiro advogado constituído, porque foi um subestabelecimento com reserva de poderes. Conclusão, regularidade das intimações. Então tem que ter cuidado quando se tratar de subestabelecimento para ver o que o caso realmente requer. Se o advogado quer passar o subestabelecimento e não acompanhar mais o processo, é hipótese de subestabelecimento sem reserva de poderes. E tanto quanto possível, que haja ainda uma petição, que haja ainda um alerta nos autos de que houve o subestabelecimento e que as novas publicações devem sair em nome do advogado ciclano de tal. Então, como no caso não se deu nenhuma dessas cautelas, foi um subestabelecimento com reserva de poderes, e o advogado inicial, portanto, conservou os poderes, delegou os poderes, mas manteve os poderes. Se o TJ ou se o STJ, se qualquer órgão jurisdicional expedir intimação para aquele advogado inicial que conservou os poderes, não há que se falar em qualquer sorte de nulidade. Ok? Tem ainda um outro julgado, anotem aí, aginte no RESP, é a mesma lógica, agravo interno no RESP, mas esse muda, é 1859127 de Santa Catarina, que eu anotei aqui para vocês. Agravo interno no recurso especial, 1859127, além desse agravo interno no ARESP 2098573 de Goiás. De todo modo, esses dois julgados terão a ementa disponibilizada para os senhores aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só.
Fiquem todos os senhores e as senhoras com Deus e até a próxima.